Eu me chamo Vitor Gabriel e hoje nosso grupo irá apresentar sobre Brasil Colônia. Meu nome é William, vou apresentar sobre o Brasil colonial, explicando a exploração do pau-brasil no Brasil colonial. A exploração do pau-brasil foi um dos primeiros ciclos econômicos no Brasil colonial. Iniciou-se no século XVI, após o descobrimento do Brasil pelos portugueses, e consistiu na extração intensiva da madeira de pau-brasil, utilizada na fabricação de tinturas vermelhas na Europa. Essa exploração foi conduzida principalmente por comerciantes portugueses que escravizavam indígenas para realizar o corte e o transporte da madeira. O pau-brasil foi tão exaustivamente explorado que levou à quase extinção da árvore em algumas regiões do país. Essa atividade foi um dos pilares da colonização portuguesa no Brasil e contribuiu significativamente para a formação econômica e social do país. Meu nome é Márcio e vou apresentar sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias foram a primeira tentativa da coroa portuguesa de organizar a ocupação e colonização do Brasil. O sistema foi implantado na década de 1530 e consistiu em destinar aos nobres portugueses o direito de explorar uma região chamada de capitania. Foram estabelecidas 14 capitanias hereditárias. Esse sistema, no entanto, mostrou grandes falhas, e a sua administração, concentrada nos donatários, logo foi substituída pela do governador-geral. Capitanias hereditárias e seus donatários. Capitania do Maranhão, lote 1, Aires da Cunha e João de Barros. Capitania do Maranhão, lote 2, Fernando Álvares de Andrade. Capitania do Ceará, Antônio Cardoso de Barros. Capitania do Rio Grande, Aires da Cunha e João de Barros. Capitania de Itamaracá, Pero Lopes de Souza. Capitania do Pernambuco, Duarte Coelho. Capitania de Bahia de Todos os Santos, Francisco Pereira Coutinho. Capitania de Ilhéus, Jorge de Figueiredo Corrêa. Capitania de Porto Seguro, Pedro do Campo Tourinho. Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Capitania de São Tomé, Pero de Góes da Silveira. Capitania de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Capitania de Santa Amaro, Pero Lopes de Souza. Capitania de Santana, Pero Lopes de Souza. Meu nome é Leonardo, vou apresentar sobre o governo geral. Foi uma forma de administração colonial adotada por Portugal no Brasil a partir de 1549. Consiste em centralizar o poder político, militar e administrativo em uma única autoridade. O governo geral, que representava a coroa portuguesa, essa medida visava fortalecer o controle sobre terras recém-descobertas, facilitava a exploração econômica e protegia contra ameaças estrangeiras e os ataques indígenas. O primeiro governador central foi Tomé de Souza e a capital foi estabelecida em Salvador, na Bahia. O período do governo geral foi marcado por conflitos com os povos indígenas, a exploração intensiva de recursos naturais, como o pau-brasil, e o início da introdução do sistema de plantátil, como o cultivo de cana-de-açúcar. Meu nome é Eduardo e eu vou apresentar sobre a exploração da cana-de-açúcar. A exploração da cana-de-açúcar no Brasil colonial foi uma atividade econômica central, baseada nos engenhos localizados principalmente no Nordeste. A produção de açúcar era intensiva e dependia do trabalho escravo africano. Os engenhos eram complexos, agroindustriais, onde a cana era processada para extrair o açúcar. Esse sistema impulsionou a economia colonial, tornando o Brasil o maior produtor mundial de açúcar. O trabalho de escravo teve um papel fundamental, moldando não apenas a economia, mas também a sociedade e a cultura brasileira.